vamos estudar a lição 13, os profetas menores. É uma lição que tem muito conteúdo, né? Então a gente vê citação de várias passagens bíblicas. E a gente vai, à medida do tempo, aí, aproveitando, lendo algumas destas passagens. Nós não vamos ler essa passagem inicial, porque ela vai estar lá num dos pontos da lição também. A gente pode voltar nela em outro momento. Só para relembrar, a gente começou a estudar seções do Antigo Testamento, ou seja, uma forma de dividir o Antigo Testamento, que são os 5 livros, o Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Então, nós chegamos nessa última lição, que é o estudo dos 12 profetas menores. Já vimos aqui, como curiosidade, no meio do ponto 1 aqui, fala a respeito desse tema, que o cânon hebraico ele é diferente, né? Ele é diferente, ou seja, essa divisão que a gente utiliza aqui, ela, de certa forma, é um pouco diferente. E aqui tem a explicação. Ó. Lá, qual que é a divisão? É como a primeira lei, a primeira é a lei, depois os profetas e os escritos. Então, o que é isso? A lei é o Pentateuco, né? São os livros de Moisés, os 5 livros. Uma outra parte, que é chamada de profetas, aqui está um pouco para baixo, mas eu estou lendo antes, ela é dividida em profetas anteriores e profetas posteriores. Nós falamos isso em umas lições anteriores. Então, profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores aqui que nós vamos estudar hoje. Então, no lugar de ter profetas maiores e menores, tem profetas anteriores e posteriores. E mais uma partição aqui, conhecida como escritos, que são 11 livros: Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. É só uma curiosidade, né? Mas é difícil a gente guardar esses tantos detalhes, mas é uma curiosidade aqui. Na lição anterior, nós já começamos a falar a respeito de profetas, ou seja, uma certa definição do ofício, da natureza do ofício do profeta. Então, o que nós falamos na semana passada vale para essa lição também de hoje. Nós falamos a respeito de que o profeta, embora falasse de previsões futuras, esse não era o foco da palavra do profeta. Geralmente o foco era o momento, o arrependimento do povo, levar as pessoas a voltarem à aliança. Mesmo quando se fala a respeito do futuro, era a ideia de mostrá-los que eles precisavam no presente se arrepender, no presente mudar de vida. E aí a gente percebe os profetas totalmente diferente dessa visão errada que muito se tem hoje em algumas igrejas, de um profeta que faz previsões individuais, fica adivinhando coisas. Isso, até na lição de hoje, tem uma passagem que repreende esses profetas que ficavam com adivinhações, lucrando dinheiro. Um texto bem específico, parece que está se falando para o dia de hoje. E assim é a Bíblia, né? Ela fala para os dias de hoje. Pode ser 300, 500 anos, 1000 anos. Ela fala sempre especialmente, né? Porque o homem, ele vive no mesmo círculo, né? Agindo erradamente, nos mesmos pecados, e assim, sempre a Bíblia será atual. Então, o profeta, ele era aquele que falava do Senhor, convocando o povo ao arrependimento, e ele era enviado por Deus, chamado por Deus, uma pessoa especial chamada por Deus. E nós falamos que hoje os profetas são profetas no sentido de que eles são boca da palavra. Nós falamos o que já foi profetizado, não a nova profecia. Aqui, quando nós nos reunimos, nós temos uma palavra profética, no sentido de que vem dos profetas, vem da Bíblia, né? Vem daquilo que a Bíblia ensina. Por isso a gente pode sim chamar, né? O pastor de profeta, o seminário, né? Ele é chamado de a casa dos profetas, ou seja, porque é um lugar de ensino para
a pregação, a profecia é a palavra, né? Não novas profecias e muito menos ficar adivinhando coisas, né? Ainda falando sobre a lição anterior, aqui diz que nós podemos observar principais temas apresentados, né? Que são relevantes para a igreja de hoje. E alguns desses temas falavam sobre confiar no Senhor, exaltá-lo, mesmo em prosperidade, porque às vezes quando havia essa prosperidade, a tendência de afastamento do Senhor era muito comum. Então fala, confie no Senhor, sigam no Senhor. Também fala-se muito sobre promessa de restauração, né, do juízo do Senhor sobre o povo, mas também restauração. Então nós vamos ver muito nessas profecias, como nas palavras de hoje, o chamado à atenção. Mas quando você chama a atenção de alguém é porque você está preocupado com essa pessoa. Você quer que ela não caia naquele problema, né? Se Deus fosse um Deus que fala, esse povo é miserável, então eles que vão lá para o inferno, né? Deus não precisava ficar pregando, enviando profeta. Essa ideia de a gente ouvir insistentemente a palavra de Deus, né? Jesus falando, vocês estão frios, como foi lá a pregação de Jesus à igreja, né, que nós falamos lá do Apocalipse, vocês são fracos, vocês são miseráveis, é para que a gente acorde para essa necessidade de se voltar para Deus. E também fala-se muito sobre o destino dos crentes, né, a promessa de misericórdia, a promessa de salvação para todos aqueles que buscam a palavra. Então, lição de hoje, profetas menores. Como foi a explicação dos profetas maiores, o porquê se chama profetas maiores e profetas menores? Acredito que a gente já está sabendo bastante, né, sobre isso, que não é fundamentada na questão do valor do profeta ou da mensagem, né? Um tem uma mensagem melhor do que o outro, ou um profeta é maior, né? No sentido de que ele é mais louvável, ele é mais bonito, ele é mais seguido do que o outro, não. É a questão única relacionada à extensão dos livros. Os profetas maiores são livros maiores, os profetas menores são livros menores. E como nós mostramos na semana passada, não necessariamente a questão do português ou no número de capítulos, mas é contada pelo número de palavras hebraicas. E a gente tem aqui uma lista, não vou ler, né, essa lista toda, mas para a gente ter uma ideia, os profetas maiores, por exemplo, os maiores entre os maiores é Jeremias e Lamentações, são dois aqui, né? 35.226 caracteres, que são aquelas letrinhas hebraicas, ou em uma outra, ou é aramaico, né? E os profetas menores, Zacarias é o maior dos menores, é 4.855. Então, o menor dos maiores, que é Daniel, com 9.000, é bem maior do que esse outro com 4.800. E assim é essa divisão, como nós falamos, não necessariamente a divisão do cânon hebraico, mas a divisão do cristianismo. Ok? Falando ainda sobre, nesse ponto 1 aqui, os profetas menores têm origem em diferentes períodos. Então, às vezes a gente tem uma ideia, né? Foram escritos todos na mesma época, no mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo ano. A extensão aqui é grande, irmãos, 300 anos. Então, um foi escrito lá no 8º século, outro foi escrito no 5º século, né? Então, há diferenças aqui bem grandes. Aqui fala sobre os profetas Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. São anteriores ao cativeiro. Então, além dessa questão de tempos diferentes, são períodos diferentes. Você imagina você ser profeta antes do cativeiro e depois do cativeiro. A palavra é outra, né? No cativeiro. Então, a palavra é a palavra de Deus, mas ela tem uma expressão diferente, ela tem um significado diferente na vida daquelas pessoas que o ouvem. Os 3 primeiros no 8º século, que seria Oséias, Amós e Miqueias, e os 3 últimos, que seria Naum, Sofonias e Abacuque, no final do 7º século. Ageu, Joel, Zacarias e Malaquias, período pós-exílico. Aqui diz por volta do 6º século, e Malaquias tem uma sua origem provavelmente no 5º século.
Obadias foi o único dos profetas que deve ter sido escrito durante o cativeiro, no 6º século. E aí fala sobre uma curiosidade de Jonas, né? Jonas é um diferentinho aí, de todos, diferente. Por que é diferente? Porque ela é uma narração, conta a história de Jonas, e a pregação geralmente dos profetas era para ajudar Israel, e no caso aqui, Jonas fala a Nínive, é uma cidade, mas é uma palavra bem parecida com a dos demais profetas, né? E aí a gente termina esse ponto 1. Deu para perceber, irmãos, que o tema vai seguir o mesmo. O que é um profeta? Um profeta que vai anunciar a palavra de Deus ao povo. E como que é o povo? O que o povo precisa ouvir? É mensagem de arrependimento. O povo precisa ouvir sobre a necessidade de olhar para os céus, para a salvação, se fixar menos nessas bênçãos temporais, né? Porque de que adiantam todas essas bênçãos temporais, a vida, os prêmios que o mundo traz, se nós não estivermos preparados espiritualmente, se nós não estivermos bem com Deus, nós não estivermos essa oportunidade na vida, né, de reconhecer os nossos pecados, de confessar os nossos pecados. Então não vale nada. Essa é a palavra dos profetas. Então, o que a gente vai perceber aqui é que existem formas diferentes de falar a mesma coisa. Então olha aqui o ponto 2. Os gêneros da profecia. Então existem várias formas. Aqui tem um pastor chamado Gary Smith que catalogou, digamos assim, 12 gêneros de discursos. Diferentes formas de se explicar, né, de se anunciar. Gêneros literários específicos e adequados aos seus propósitos. Então nós vamos ver aqui 5 deles, 5 que são encontrados aqui nos profetas menores, né? Também são encontrados de certa forma nos profetas maiores. Mas especificamente nosso estudo de hoje é os profetas menores, então nós vamos falar a respeito deles. Como disse, irmãos, é a forma de se falar, né, ao público, ela é diferente. Dependendo da faixa etária, você tem que falar diferentemente. Dependendo da cultura da pessoa, você tem que falar diferente. Dependendo do tempo, né, da época, do que está se passando, a palavra tem que ser específica naquele momento. A palavra sempre é a mesma, a palavra não pode mudar. Nós não estamos falando aqui de alterar a palavra para agradar as pessoas, mas é uma forma diferente de se falar as mesmas verdades. Que a gente possa, no máximo, né, tirar o máximo proveito daquela mensagem que é dita. Isso já é um exemplo muito bom para nós, irmãos. Às vezes a gente tem dificuldade com certas questões, porque nós não nos empenhamos em como transmitir uma mensagem. A mensagem é a mesma, mas nós não sabemos transmitir. Às vezes nos falta paciência, às vezes nos falta detalhar melhor o que a gente quer, né? A gente quer que os outros adivinhem o que a gente está falando, né? Ter paciência de se expressar melhor e principalmente estar adequando essa mensagem ao grupo de pessoas. Bom, falando de falar aos outros, quando nós vamos estudando aqui, à medida que nós vamos estudando, também nós fazemos uma aplicação prática, né? Ou seja, o que Deus fala conosco a respeito dessa mensagem, essas mensagens que estão aqui. Então vamos lá. Discurso de condenação. Relata uma ação ou atitude pecaminosa contrária à vontade de Deus. O texto de Apocalipse que nós lemos há pouco é como se fosse um discurso de condenação, né? Só que nós estamos falando de profetas. Então toda a Bíblia tem esse tipo de forma, né? Que Jesus acusou diretamente aqueles irmãos lá, aquela igreja que era pobre, que era miserável, e foi falando com eles. A ideia é mais ou menos essa.
chegar para um público específico e falar, olha, vocês são isso. Porque nem sempre as pessoas sabem exatamente o que elas são. Às vezes é duro ouvir, mas é bom você ouvir essa verdade. Qual que era o discurso aqui? Então, o discurso apresentava como uma condenação e o perigo. Há um perigo, se vocês não mudarem, há um desastre iminente na vida de vocês. Duas passagens aqui, a gente vai lendo os pedacinhos, estão dando exemplo desse tipo aqui de forma, né, de gênero literário. Miqueias 3, 9 a 12 e Jonas 3, de 1 a 5. Miqueias é bem claro, Miqueias 3, 9. Ouvi agora isso, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverter tudo o que é direito. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Eles poderiam até ser reconhecidos pela sociedade, pelas pessoas, como uma igreja, como um povo bom, mas aqui as verdades são ditas. Essa é uma das passagens que eu disse que aparece muito com os dias de hoje, né? Quantas igrejas são conhecidas como, digamos assim, grandes bênçãos, né? Já pensou se Jesus chegar e falar, olha, vocês principalmente falando a liderança, né? Vocês têm outro interesse. Vocês estão preocupados no dinheiro, adivinham por dinheiro. A discussão que nós tivemos semana passada, né, em relação a certas coisas perigosas, você começar a adivinhar como algumas igrejas fazem por aí, determinar cura, e isso é algo que acaba se tornando um fim, né, um meio para se ter mais seguidores, para arrecadar mais dinheiro, e de repente a liderança está lá, quase como aqueles lá do passado que nós falamos na semana passada sobre a reforma protestante, quase que vendendo um espaço no céu. Se você der tanto, está garantido o seu perdão, né? Então, é tudo que nós não queremos, tudo que a Bíblia não quer, é que a gente perca de vista essa ideia. Mas são palavras de verdade, irmãos, né? Então, esse gênero literário aqui, discurso de condenação, são palavras que vêm como verdade. Aqui rapidamente Jonas 3, de 1 a 5. Veio a palavra do Senhor a Jonas e fala, vai para Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então aqui especificamente nem fala que mensagem, né? Mas fala que se eles não se arrependessem, eles seriam perdidos, né? Aqui, ó, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5, os ninivitas crerão em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Tem que mostrar, olha, a verdade é essa. Vocês estão pensando o quê? Achei curioso, a semana passada veio uma mensagem, hoje em dia as mensagens da escola vêm, né, pelo WhatsApp, mensagem do Colégio do Tales,
E lá estava quase com uma ameaça, né? Falou, alunos que não estudarem, que não passarem na recuperação serão reprovados. Nós vamos reprovar, né? Uma ameaça. Por quê? Porque o aluno hoje pensa que não precisa estudar, ninguém reprova, não tem problema, né? Eu faço de qualquer jeito e o professor é obrigado, né, Nathalie? É obrigado a me passar. Foi um aviso. Aí a gente estava conversando lá, mas não vai reprovar, né? Eu falei, aqui, o aviso faça direitinho, né? Aqueles que não passarem no tempo normal, tem que fazer a recuperação e tem que... Eu não sei como é que está hoje os professores aí, tem essa história de não reprovar ninguém ainda? Não tem, né? Infelizmente. É um absurdo isso. Não dá para se entender como que uma escola é obrigada a passar os alunos. Não dá para se entender. Mas aqui Deus está falando com Jonas. Jonas, fala para eles que em 40 dias, é o tempo que eu dou. Se não arrepender-se, vocês serão subvertidos. E o curioso, irmãos, que não está no poder daquelas pessoas, né? Eu estava estudando sobre arrependimento e um pastor falando sobre esse tema, ele disse, não está em nós o poder de arrepender, né? Nem isso. Mas quando Deus toca, né? Quando Deus fala, já vem esse desejo, né? Porque a gente percebe, essa mensagem é muito bonita, né? Como eles se arrependeram. Como foi forte a palavra de arrependimento no coração daqueles. Porque hoje em dia você pode chegar para um ímpio aí, num lugar lá, que está pecando, se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Ele vai rir na tua cara, né? Ou seja, a pessoa não está preocupada, não tem temor de Deus. Mas quando vem a mensagem do Senhor mesmo, ela vem e toca naquele mais pecador possível. Ou seja, você chega para aquela mesma pessoa que está lá perdida, e Deus é o profeta que vai falar. Tá? Então essa é a primeira parte aqui, discurso de condenação. É um dos métodos, que até hoje sim são válidos. Né? Um aviso, olha, se você continuar disso, e você está fazendo isso errado, e se você continuar assim, você está perdido. Se os irmãos quiserem falar entre um e outro aqui, porque é A, B, C, D, E, são 5, né? B, C, D, E. Tá? Podem nos ajudar aí. Pastor, o senhor disse que é curioso, e é mesmo, que a palavra é a palavra de Deus, então o assunto não se esgota nunca. Quanto mais se estuda, mais se descobre detalhes que vem falando direto com a gente. Por exemplo, por que o senhor falou agora, por último, se o senhor falar para o ímpio que ele está condenado, ele vai rir na sua cara? Por quê? Porque esses profetas aqui, eles eram enviados por Deus. Era falar direto para ele: pastor, você vai falar com o Joaquim. Desculpa, o Joaquim, é outro Joaquim, não é você, é outro Joaquim. Você vai falar com o Joaquim. Você pega e fala com o João. O João vai ouvir a mensagem? Não vai. Deus mandou-se falar com o Joaquim. Então, acho que a dificuldade minha, e talvez de todos nós, seja essa. Nós temos ouvido pastores falar, não, Deus me enviou a fazer isso, e era mentira dele, porque ele foi fazer aquilo, não deu certo. Aí eu pensei que era assim. Aí aquele texto que eu citei na quinta-feira, o andar no Espírito. Essa minha dificuldade, talvez seja de mais alguns além de mim. Eu tenho certeza absoluta de que Deus está me mandando eu falar com Joaquim. Esses profetas tinham certeza. Tanto é que o Jonas quis fugir, Deus falou, não, senhor, é para lá que você vai. É lá para aquele povo que você vai levar essa mensagem. Por quê? Se a gente olhar assim, com um pouco de curiosidade, porque Deus já sabia que chegando a mensagem, o povo ia se arrepender, aquilo que o senhor acabou de dizer. Não há no homem força para tomar atitude se não for a ação de Deus na vida dele. Então talvez o nosso cuidado tenha que ser redobrado aqui. Todo cuidado é pouco, diz o ditado, e é verdade. Quando nós formos levar uma palavra, uma mensagem,
tem que buscar, perguntar para Deus, é isso mesmo? É para essa pessoa que eu tenho que levar essa mensagem? Então, por isso que eu disse que o assunto não se esgota nunca. Quanto mais você mergulha nele, mais você tem o que aprender nele e aplicar na sua vida. E não é desculpa também para não levar a mensagem, né? Então Deus não falou diretamente comigo para que eu faça isso, então eu não vou fazer ainda. Então, é uma situação, a gente está entre a cruz e a espada, como se diz por aí. Então, mas a palavra e a pregação, ela tem um duplo objetivo. Quando você prega, você está tanto levando a salvação, como você está anunciando a perdição. Vou dar um exemplo. Apocalipse 3, a igreja de Sardes. Quem que é o profeta aqui que eu estou falando? Foi Jesus. Ele fala àquela igreja. E não é porque Jesus falou que todo mundo mudou, que todo mundo se converteu. A história diz que essa igreja acabou, que essa igreja não escutou. Ela foi condenada. Então, há a pregação, tanto igual Nínive, que Jonas pregou e eles se converteram, como há muitos exemplos na Bíblia de profetas que pregaram e as pessoas simplesmente não foram. Então, a nossa missão é pregar. Deus vai, em alguns, fazer com que essa palavra semeie e outros vão se perder. Mas a necessidade da pregação, tanto para acusar, né, a tal da espada, perfume para uns e cheiro de morte para outros, né, essa é a ideia da mensagem. Então, pastor, mas o que eu quis dizer é que muitas pessoas hoje estão indo em nome de Deus, mas não é verdade. Sim. Muitas pessoas estão usando essa situação, não, fui enviado por Deus, mas não é verdade. Você está levando lá para o lado do pregador, não para o lado do ouvinte, né? Exatamente, exatamente. Tá. Eu estou falando de quem vai levar a mensagem. Sei. Quantas pessoas falam, eu vim em nome de Deus e você vai ser curado, você vai se libertar eu já disso, fiquei com a mente no ouvinte. Não é verdade. Viu, pastor? Então, o cuidado que eu digo de nós, como no nosso testemunho, por exemplo, às vezes o calado fala mais alto do que aquele que está falando. É verdade. O apóstolo Paulo fala, insta, quer ser oportuno, quer não. Entendi. Viu? Então, mas ele estava levando para o outro lado, é por isso que acho que a gente ouviu e eu fixou mais no ouvinte, mas o que ele está falando também, vou falar agora, vamos ver se está dentro disso, é que há muitos pregadores, há muitos falsos profetas que estão aí, de certa forma, anunciando. E nós que deveríamos falar, né, como você disse, às vezes não. Talvez a dificuldade, Joaquim, seja exatamente essa, porque talvez você vai falando com verdade. E nós temos ouvido muitas pessoas indo em nome de Deus, mas não é verdade que ele está falando. E muitos pregam mentira em nome de Deus. Infelizmente. Deus me ordenou que fizesse isso. Aí ele foi fazer aquilo, não aconteceu nada, nenhuma, nem outra coisa. E eu ordeno em nome de Deus que você seja curado. Um exemplo. É verdade isso? Não. Então essa questão que eu quis levantar, essa preocupação minha, com respeito à pregação, ao viver o Evangelho cada dia. Mas é interessante que, dentro da leitura aqui da revista, Miqueias pregou para uma nação que mesmo assim vê a subversão sobre ela. Jonas pregou sobre uma cidade, no caso Miqueias pregou sobre Jerusalém e Jonas sobre Nínive. Deus converteu o coração dos ninivitas, porque aquilo que o pastor falou, a conversão é um ato de Deus, né? Arrependimento, quando a palavra especifica lá, entendeu? E um povo estranho, distante, e Deus mandou Miqueias pregar e claro, vários se converteram, mas a cidade foi subvertida mesmo assim. Porque Miqueias pregou antes do exílio, e o interessante, irmãos, o que é importante, que todos esses profetas pregaram e a palavra deles não se confrontava, a palavra se confirmava, porque é a palavra de Deus, entendeu? Hoje, irmãos, é responsabilidade de cada um de nós, se nós estamos dado atenção à palavra de Deus ou não. Por exemplo, tem essas dadas, infelizmente vai ter, até o dia que Jesus Cristo voltar, vai ter essas igrejas aumentando cada vez mais. As igrejas, irmãos, estão cheias,
estão cheias. Mas as pessoas estão lá, não, a responsabilidade está sobre o pregador. Sim, mas está sobre eles também, que estão lá querendo ouvir o que eles querem ouvir. Mas, uma vez que esse dado pastor, o dado pregador que está lá na frente, ele leu a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que eles estão lendo lá, a Bíblia, é a mesma que nós temos aqui dentro da nossa igreja. A Bíblia do católico, a Bíblia do universal, a Bíblia do cristão do Brasil, a Bíblia da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, é a mesma Bíblia. Claro que algumas têm alguns livros adicionais, algumas interpretações diferentes, mas é a palavra de Deus sendo lida. Uma vez que ele leu a palavra de Deus lá, aquele irmão, crente ou não, que está sentado numa dessas igrejas, que ouviu a palavra de Deus no dia do juízo final, aquela palavra que ele ouviu lá vai condená-lo ou vai salvá-lo. É isso que tem, que a palavra de Deus é clara em dizer. Tanto para nós que estamos sentados aqui hoje, como com aqueles que aonde estão, e como para o pregador também. Por isso que é uma palavra de Deus, uma vez insta, quer seja oportuno, quer não, tanto para o pregador quanto para o ouvinte. Viu, Joaquim? Mas aí acontece o seguinte, talvez não vai tomar tempo aqui, mas o pastor, o pregador, ele lê a palavra de Deus. Só que depois, na hora, se ele só lesse e vamos orar a oração, Pai Nosso, e vamos embora, ótimo, aí a responsabilidade é do ouvinte. Mas a partir do momento que ele faz uso da palavra, aí que está o problema, aí que eu queria chegar. Mas a palavra foi lida. Uma vez a palavra lida, irmãos, está pregada. Então, agora, se o pastor que está aí à frente faz uma explicação contrária à palavra de Deus, é responsabilidade dele, é responsabilidade nossa. Nós vamos pagar por isso, o pastor vai pagar como nós. É um assunto muito extenso, né? E aí a gente acaba se perdendo. Mas eu acho que dentro disso, nós temos os profetas e os falsos profetas. O problema é o seguinte: por que essas igrejas, como você disse, estão cheias? Porque o falso profeta, a mensagem dele é para atrair pessoas. E nós temos a mensagem que é para falar a verdade. Então aí a verdade às vezes dói. Nós estamos aqui nesse primeiro ponto, aqui, ó, discurso de condenação. Então, você chega com um discurso de condenação, geralmente o falso profeta vem falar, não tem problema não, venha do jeito que você é, aqui recebe todo mundo, a igreja é inclusiva, né? Inclui todo mundo, pode pecar. Então é lógico que esse tipo de pregação que aceita tudo, ou que promete cura, promete bênção, promete dinheiro, vai ser uma igreja que vai atrair muito mais, né? Então isso às vezes acontece, como foi no passado. A gente vê as pessoas se afastaram, Jeremias pregou tanto tempo lá e as pessoas não queriam acreditar, porque ele pregava que se eles não se arrependessem, se eles não mudassem de vida, eles seriam cativos, né? E assim aconteceu. Mas vamos seguindo aqui. O tema é bem parecido sempre, mas é uma forma um pouquinho diferente de se trazer a mesma mensagem. Ponto B, ação judicial com base na aliança. Vamos imaginar aqui uma aliança, um compromisso. Tem um contrato, tem cláusulas, então nós temos essa aliança. Se nós quebramos essa aliança, nós podemos ser chamados à justiça. Então, você tem lá, né, um compromisso com a sua cidade, com a sociedade. Se você quebra uma lei, você é chamado, você é penalizado. Então, é mais ou menos essa ideia, quando se fala aqui de uma ação judicial com base na aliança. E a aliança lembra muito casamento, né? Quando você tem um casamento com alguém, você tem um compromisso com aquela pessoa. E aqui conta-se que se a mulher ela errasse ou traísse o marido, ele poderia levá-la na justiça. Não sei se a mulher podia levar o marido na justiça também, acho que não, né? Mas deixa para lá. Levá-la na justiça, porque ela traiu a aliança, o compromisso que ela tem com o seu esposo. E já no livro, na passagem de Oséias 4, né? De Oséias, não Oséias 4, de Oséias capítulo 1, o chamado do profeta é totalmente diferente, estranho, né? Que Deus fala para ele, você vai lá e toma uma mulher, uma prostituta, você vai ter filhos com ela, dessa prostituição, e basicamente é para você ver o que aconteceu, o que eu sinto, porque eu fiz uma aliança com vocês, e vocês simplesmente me traíram, o povo me traiu, o povo todo, lá falava que a nação toda prostituiu. Então, o afastamento de Deus, a quebra da aliança com Deus, ela é chamada na Bíblia de prostituição, quando nós estamos assim, traindo.
Pensa um compromisso simples. Eu combino com o Danilo, segunda-feira, 14 horas, eu vou encontrar com ele em tal lugar. Aí, de repente, eu não compareço a esse compromisso. Aí eu ligo para ele e falo, mas acontece que eu precisei encontrar com o Pedro. Ou seja, eu traí uma aliança. Ele não vai ficar feliz com isso. Por que você tem um compromisso e você fez um outro compromisso? Isso é trair. Você colocou aquele outro compromisso como o mais importante. Então, nós temos um compromisso, uma aliança com Deus. E isso exige que nós estejamos cumprindo, seguindo certas questões, certas situações. Então, aqui como exemplo, tem Miqueias 6, 9 e 10. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira a sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, daquele que a cita, ainda a casa do ímpio, os tesouros da impiedade e o detestável efaminguado. Então você percebe aqui uma linguagem jurídica, como clama à cidade, né? Como se fosse uma convocação. Depois fala, ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Você foi citado, você foi convocado. É uma linguagem de Deus, uma linguagem de certa forma de tribunal. Oséias 4:1, ouvi a palavra do Senhor, vós os filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, que neles não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então o Senhor tem uma contenda, né, uma linguagem também nesse sentido jurídico. Vamos passar aqui mais rapidamente, senão a gente vai divagando um pouco. C, o gênero da disputa. Então disputa todo mundo sabe que é, né? São dois lados que pensam contrariamente e cada um vai argumentar. Cada um tem seu argumento. Eu gosto disso por isso. O outro, não, mas é assim, isso é melhor. Aí você contra-argumenta e assim por diante, até chegarmos a um, não consenso no sentido aí, a um convencer o outro de que está errado. Gênero de disputa, duas partes que estão em disputa, poderiam consultar as leis existentes. Então, quem que é a regra aí? Qual é a regra para saber quem que é o correto? A lei, a verdade. Então, se há uma disputa, há a lei. E qual que é a disputa aqui? É curioso, né? Que é a disputa entre Deus e o homem. É como se o homem pudesse disputar alguma coisa com Deus. Deus fala uma coisa e o homem fala outra. Mas vamos ver então o que a palavra diz. A palavra é a própria palavra de Deus. Então você tem que se curvar à verdade. Como diz aqui nesse ponto, são poucos os registros de disputa entre Deus e o seu povo a respeito de alguma violação da aliança. Uma dessas é Malaquias 1, de 2 a 5. Vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Malaquias 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Todos esses versículos, eles trazem essa disputa aqui, essa conversa. Deus fala uma coisa, e o povo, ao invés de ouvir, retrucava Deus. E olha que absurdo esse primeiro tópico aqui. Deus fala para a nação, eu vos tenho amado, eu amo vocês. E o povo simplesmente olha e fala, em que? Você tem me amado em quê? Em que me tem amado? A falta de reconhecimento, né, de amor, de cuidado. Chegar para Deus e falar, não, eu acho que o Senhor não me ama. Não tem amado, né? Quer falar? Ainda hoje a gente ouve isso, Deus tem obrigação com os filhos dele. Há certas seitas religiosas que dizem isso. Não, Deus tem que cuidar de você é filho de Deus. É totalmente isso, né? É o contrário, não é que você está cuidando de mim porque você me ama, não, você tem obrigação comigo. A gente ouve isso hoje. Muitos questionando o amor de Deus, né? Exatamente, dizendo que Deus tem obrigação de cuidar dele. Eu sou filho de Deus, Deus tem obrigação de cuidar. Se nega até a própria existência de Deus. Mas se Deus existe, como que deixou acontecer isso? Como que a culpa fosse de Deus? A gente sempre esquece que o mundo está em desordem por causa do pecado, por causa do homem. Então, a gente percebe que é totalmente infundado esse tipo de argumento.
Mas existe mesmo essa ideia. Como se fosse Deus que tinha errado, né? Não, É. não fui eu que errei, quem errou foi. Era. Esses dias, eu parei aqui do lado e a Zender ficou no carro e eu fui comprar umas coisas. Ela ouviu duas pessoas falando que o culpado de estar tudo errado foi de Adão e Eva. Eu falei, é muito simples, ele toma jeito e faz a coisa direito que vai arrumar. Quer dizer, eu não tive oportunidade de falar com ele, mas se eu tivesse, eu ia dizer exatamente isso. Fala, se o culpado foi ele e o prejudicado é você, toma jeito você. E quem é Adão e Eva hoje? Somos nós, então culpados somos nós. Nós somos essa semente aí que estamos aí até hoje, mas graças a Jesus nós estamos sob a guarda de Jesus, o segundo Adão e não o primeiro Adão, por isso nós podemos ser salvos. Mas o pecado existe. Então esse gênero deu para entender bem, né? O que seria um gênero da disputa? É essa disputa quando Deus fala uma coisa e o homem tenta retrucar, né? Ai de nós se levantarmos uma disputa contra Deus, porque a palavra de Deus, ela mostra que nós estamos errados, Deus está sempre certo. Oráculo do ai. É mais uma palavra de condenação como aquela primeira, só que aqui inclui a palavra ai de você, né? Aqui é uma palavra pequenininha, mas que tem uma grande representação de ira, de justiça, né? De peso da mão de Deus. Então aqui é a ideia de eminente destruição. Sabe quando acontece um acidente, alguma coisa, e você dá aquele ai, né? Vamos falar do avião caindo, né? A gente teve essa história aí essa semana desse avião caiu aí, né? Felizmente. Mas imagina a hora que bate num lugar e o avião começa a cair, você fala, ai, né? É o ai. É, não tem mais jeito, né? Agora deu, né? Agora não deu mais, né? Então, essas palavras vêm como um oráculo aqui, a profecia, né? sobre as pessoas. Amós 6, 1-7 é um exemplo. Começa dizendo, ai dos que andam à vontade de Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Então, aqui mais uma vez vai falar de pessoas que se achavam que estava tudo bem. Nós somos os melhores. Aí vem um ai. Olha aqui. Vocês se acham os melhores desse reino, vós que imaginais estar longe o dia mau, dormis em camas de marfim, conforto, né? Comeis os cordeiros do rebanho, cantai à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Aqui, irmãos, a ideia sempre não é que nós não podemos ter conforto, paz, mas é o egoísmo. Aqui, para vós mesmos. Vocês não cantam para adorar a Deus, vocês cantam para vós mesmos, para se divertir. Então, uma igreja, né? Um povo que se reúne para si mesmo, quer seu conforto, quer pensando no seu próprio bem. Bebeis vinho em taças, vos ungis com mais excelente óleo. E fala que, ai, né, ai de vocês, ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Esse conforto todo vai cessar. Próximo. Convocação ao arrependimento. É um quinto discurso, é uma mensagem simples que o Senhor exorta o seu povo a abandonar a sua iniquidade, ao seu pecado. Então, aqui um exemplo de Amós, palavra do Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Duas palavrinhas já falou bastante, né? Buscai-me e vivei. Pois não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais por Berseba. Aqui fala sobre festas, sobre procissões, né, sobre coisas que eles faziam, talvez em nome de Deus, mas era para eles mesmos, né? O homem, ele tem essa dificuldade, irmãos, nós temos dificuldade, nós tornamos aquilo que seria para Deus objeto da nossa própria adoração.
É muito perigoso isso, né? Nós fazemos algumas coisas para Deus e de repente aquelas coisas se tornam objeto de adoração. Grandes eventos, grandes momentos. Ah, mas Deus não requer, nós não podemos fazer grandes eventos, para Deus podemos. Mas quanto maior esse evento, mais vezes, mais a tendência do nosso coração estar seguindo o vento, né, dos eventos. Algumas semanas atrás eu vi, falando sobre um desse evento, não vou citar o nome, mas eles falavam a respeito de um desses projetos que lotam estádios pelo país inteiro, e falavam, o que é esse evento? É uma reunião de oração que cobra ingresso e tem milhões de pessoas que vão. Mas não tem reunião de oração na igreja? E cadê essas pessoas que não vão nessa reunião? Mas lá é um evento. Lá tem um show, lá tem aquele momento especial, né? Então, é o que eu estou falando, não querendo criticar, né? Não estou criticando o evento em si, mas as pessoas. Nós temos nosso coração muito enganoso, que você acaba adorando mais o evento do que o próprio Deus que criou as coisas. E isso não precisa ser um evento de estádios, não, mas às vezes as nossas programações da igreja, é tão gostoso aquela programação que nós fazemos, aquele culto tal, aquela reunião lá do presbitério, e a gente acaba se envolvendo mais com a atividade, né? Com as apresentações, com as entradas, com os músicos, com a beleza do local que será realizado a reunião, e esquecemos o Deus que está por trás daí. Convocação ao arrependimento. Ok? Ponto 3. Temas dos profetas menores. Os temas aqui vão estar relacionados também ao que nós já falamos, né? A mensagem, a forma que a mensagem foi apontada, e agora que mensagem é essa, né? Os temas das mensagens dos profetas menores variam de acordo com o período em que um determinado profeta viveu e o público ao qual se dirigiu. Nós falamos que eles falaram tempos diferentes, momentos diferentes, específicos a pessoas diferentes. Então aqui nós temos apenas três exemplos. Transgressão da aliança. É um tema muito comum. Transgressão da lei, né? Anunciando que eles transgrediram a lei, apresentando uma queixa. Eles transgrediram a aliança com Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. O profeta Malaquias acusou o povo, violaste a aliança de Levi, e diz o Senhor dos Exércitos, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Que aliança é essa, irmãos? Aqui diz na lição, o povo precisava lembrar que algo extremamente importante tinha acontecido no Monte Sinai. Deus havia estabelecido a sua aliança com a nação. Esse tópico já foi falado, né, irmãos? Quando nós falamos do casamento, da aliança. Deus tem uma aliança conosco. Hoje nós falamos cedo que Jesus morreu para nos dar, nos predestinou para sermos filhos, nos deu a redenção. Isso nós temos o quê? Uma aliança com Jesus, uma aliança com Deus. Mas então nós não pecamos mais? Não, nós pecamos, irmãos. Mas nós não podemos ser alguém que vive em pecado, que não considera o pecado, que não se arrepende dos seus pecados. Aquele que minimiza o pecado, né? Que acha que é de qualquer forma. Então, esse é um chamado, né? A queixa a respeito da aliança. Que aliança que a gente tem com o Senhor, né? A gente tem na vida vários compromissos. Você tem compromisso de acordar cedo, você tem compromisso de ir ao seu trabalho, compromissos com pessoas, com seus filhos, com o patrão, com o funcionário. A gente tem tantos compromissos.
Se a gente quebra compromissos, a vida fica uma bagunça, não? Não pode simplesmente, semana que vem eu não vou acordar, vou ficar até meio-dia. Aí você lembra, não, eu tenho um compromisso, tenho uma aliança. E a gente leva tão a sério certos compromissos, mas a que ponto a gente também leva a sério os nossos compromissos que nós temos com Deus? Qual que é o compromisso? Com a palavra, com a verdade, com o amor ao nosso próximo, com a igreja, né? A gente está falando bastante, igreja é essencial, meus compromissos com a igreja, os compromissos com o dízimo, meus compromissos com a oração. Isso aí tudo faz parte dessa aliança. E se a gente vai quebrando, quebra um dia uma, outra, vai deixando, daqui a pouco o cordão está bem fininho, né? Porque é um cordão cheio de dobras, mas você vai cortando pedacinho, dá por um fio, chamado arrependimento. Ponto B aqui, o dia do Senhor. Aqui, dia do Senhor não se trata do domingo, no descanso, no sentido em si, mas é um chamado ao arrependimento. O que é o dia do Senhor? É o dia do juízo. Este pode ser tanto se referindo a um momento ou ao futuro momento. Porque o principal dia do Senhor é no futuro, né? Quando nós seremos totalmente punidos. Mas existem momentos da nossa vida que o Senhor vem com a sua mão e pesa sobre nós. Muda alguma coisa e nos chama ao arrependimento. Aquela história de não foi pelo amor, né, vai pela dor. Em alguns momentos nós somos chacoalhados. É o dia do Senhor também. Então, tempo imediato de julgamento, mas também em outras passagens ao tempo escatológico de julgamento de Deus. Isso acontece tanto para os ímpios, né, como para nós também, no sentido de não que nós vamos passar pelo juízo final. Nós não passamos por causa do perdão de Deus para nós, mas aqui especificamente para o ímpio. Joel 1,15 diz: que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. O profeta Amós declara em profunda emoção: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. É complexo isso, né, irmãos? Porque é difícil a gente falar sobre o julgamento de Deus. Nós não podemos mandar ninguém para o inferno, nem para o céu, né? Nós devemos prestar conta da nossa vida. Mas, infelizmente, eu creio que muitos estão nesse. Que todo mundo que morre vai para o céu, né? Todo mundo é bom. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Não basta simplesmente ter participado de algum momento da igreja, ou ter, assim, de certa forma, ter tido algum contato com a verdade. Não basta ser bonzinho em relação ao que o mundo pensa, ser politicamente correto. Não, a gente precisa estar em Jesus, crer em Jesus, confessar os nossos pecados, seguir a Deus. E aí a gente não tem como julgar, mas infelizmente a gente percebe que tem muita gente que está aí com o nome de é uma estrelinha no céu, né? Não sei não, viu? Não sei não. Deus tenha misericórdia, né? Não somos nós que vamos julgar, mas que muitos até mesmo que estão dentro da igreja, né? Não sabemos. Imagina aquele que hoje em dia está tão em moda, tudo é Deus, eu creio em Deus, mas vivo aí fora, não tem contato com a igreja. Sabemos. Pastor, pode falar. Eu falo para o Isaac lá em casa lá. Falo para ele: Isaac, não pense que quando Jesus Cristo voltar, Jesus Cristo vai voltar só para mim com sua mãe. Vai voltar para a criança. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o velhinho. Então, quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar para a igreja. Vai voltar para resgatar a sua igreja. Quando Jesus Cristo voltar, é o dia do Senhor. E muitas vezes, irmãos, essa é uma mensagem que está falando aqui para a igreja. Não ficou lá na igreja do antigo, tanto da igreja do norte quanto a igreja do sul lá no Israel, mas a igreja de Deus hoje, da história, que Jesus, muitas vezes nós paramos e muitas vezes nós estamos até
analisando e vendo, o dia do Senhor está lá distante. Estão jogando o dia do Senhor lá para daqui um milênio, talvez, um século, 10 anos. Mas o dia do Senhor é iminente. Pode acontecer daqui a um piscar de olhos. Então, a gente tem que estar atento. A igreja tem que estar acordada. Porque eu não estou vivendo hoje o Evangelho com mais intensidade que talvez eu vivia quando eu me converti. Porque o que tem acontecido comigo hoje? Né? Antes eu tinha maior fervor, eu tinha maior desejo, mais ansiedade, anseio de estar na casa de Deus, e buscar as coisas de Deus, e viver as coisas de Deus. Por que eu estou? É que o Senhor falou agora, muitas vezes a nossa busca pelo aqui, que vai perecer, é tão intensa quanto a gente busca pelas coisas de Deus. Então nós temos que estar, como igreja hoje, o Senhor falou, realmente algo pessoal de cada um. Mas eu que estou lá na minha casa, o irmão que está na sua casa, que podia estar aqui hoje, por que não está aqui? Saiba que o dia do Senhor vai vir. Eu estou lá na minha casa, ou talvez não estou hoje aqui, porque eu tive um trabalho, uma agenda, que aquele dia, a agenda específica estava lá, certo? Com certeza. Mas por que eu não estou aqui na igreja, ou no Brasil, no mundo, não estou lá na igreja naquele momento? O Senhor falou da igreja presencial, a igreja é essencial. Por quê? Muitas vezes, por que eu não estou lá? Então a gente tem que estar ciente que Jesus Cristo vai voltar. E não adianta eu querer achar de desculpinha naquela hora, não tem desculpa. É verdade. E aí a gente percebe, né, a importância dessa lição, como nós estamos terminando já a revista, a importância do Antigo Testamento, né? Porque a gente vê, por exemplo, nesses profetas, essa mensagem a gente precisa ouvir hoje. A gente está ouvindo aqui a mensagem, né, de arrependimento, de ser chamado à responsabilidade. Todos nós precisamos ouvir isso hoje. E nós precisamos ler, sim, essas passagens. O último ponto aqui é a vinda do Messias, né? Então falou a respeito desse termo, mesmo não aparecendo o termo Messias, mas no profeta Miqueias, em outras passagens, né, você vê claramente falando de Jesus como o bom pastor, aquele que pastoreia o seu povo, que ama o seu povo. Olha aqui, é uma passagem bem lembrada também de 5:2, Miqueias. Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de vir reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A gente vê claramente falando a respeito de Jesus que virá, né? Jesus que já veio, e essa ideia da obra de Jesus, da justificação, do cuidado de Jesus. Conclusão: os profetas menores figuram como essenciais para que a igreja contemporânea possa ser fiel em suas obrigações pactuais com o Senhor Deus. A mensagem proferida por eles é tão urgente e necessária para nós como foi para Israel e Judá antigamente. É uma mensagem urgente para o mundo de hoje. Então, muitas igrejas estão se perdendo, relativizando a necessidade de participarmos dos cultos, a necessidade de algumas coisas, né, que nós precisamos fazer aqui na terra, né, nos nossos compromissos, né, relativizando essa aliança. Você vê o casamento, né? Como que o casamento foi e tem sido desfigurado no decorrer dos tempos, né? Eu vi uma reportagem que antigamente as pessoas ficavam mais tempo casadas, era o compromisso, você tinha um compromisso ali. E hoje em dia você vê casamentos que duram pouquíssimo tempo, né? Porque não há um compromisso, não há essa ideia de compromisso. Isso é levado muitas vezes para a relação de Deus, né? Não há um compromisso sério. E quantos não querem, mesmo casados, viverem como se não fossem, né? Relativizando o casamento, fala-se de casamento aberto, fala-se de casamentos absurdas coisas, que é um aspecto da sociedade hoje em dia, em relação a Deus, né? Que se fala muito em Deus, mas
a vida que você vê que a pessoa leva não parece, de forma alguma, cristã. Então, o que está errado? É a Bíblia ou é a pessoa? Acredito que é a pessoa. Quantos precisam se voltar realmente para Deus? Mensagem oportuna clama ao arrependimento. E nós falamos que arrependimento é algo importante, irmãos. E é algo tão bonito porque ele vem de Deus. Do homem está o endurecer o coração. Quantos pecam, sabem que estão pecando? O problema não é falta de saber que estão errados. O problema é que não tem arrependimento. Pecam e está tudo bem, né? Vão para a igreja depois. Mas como é bonita essa mensagem de arrependimento, que quando Deus fala é aquilo que nós falamos, Deus está cuidando, está se preocupando. E aí a gente fica imaginando, né? Jonas chegando e pregando aquela mensagem, que ele não queria, né? Mas pregando aquela mensagem, e o quanto que aquelas pessoas se sentiram importantes para Deus, porque foram lembradas. A pessoa, você está indo caminho rumo a um precipício, e chega alguém e fala, por favor, pare. Se você continuar, olha ali, a estrada não tem fim. Você vai agradecer essa pessoa, você vai se alegrar com essa pessoa, e você vai parar. Essa é a ideia do arrependimento, né? Do reconhecimento de que aquilo é necessário para você. Então, que Deus nos dê esse verdadeiro arrependimento, que nós estejamos ouvindo a mensagem do Senhor. E Deus fala conosco, né? De diversas formas, como a gente viu aqui, diversas maneiras, Deus fala conosco a partir da sua palavra. E assim nós terminamos essa revista, que eu relutei por uns 2 ou 3 trimestres, né, para a gente estudar, mas graças a Deus foi muito bom para a gente, né? E tudo é muito bom, mas é importante o novo, né, o diferente. Às vezes a gente tem dificuldade com o diferente, quer estudar sempre as mesmas coisas que a gente estudou, mas como é bom a gente ter essa oportunidade de estudar algo diferente, né? Acredito que foi bem diferente, lições certas, algumas delas difíceis, né, de se estudar, mas foram muito proveitosas para nós, para o nosso conhecimento. E como eu digo sempre, guarde a revista, não devolva, guarde a revista lá para você estudar de novo, ler de novo. Se você quiser devolver também, não é lei, né? Assim a gente pode seguir aprendendo as coisas de Deus. Vamos terminar então?